Olá, tudo bem? Estamos aqui com mais um Comunicast. Um dia extraordinário, porque algo também extraordinário aconteceu. Hoje nós temos o privilégio de entrevistar dois homens assim fantásticos, com histórias fantásticas, Rodrigo Rodrigues e o nosso amigo Alex Marques. Duas pessoas que têm muita coisa em comum. Tranquilo? Então comece primeiro com ele, né? O Rodrigo Rodrigues. Quem sois vós? Oi, gente! Muito bem, Ademir, Alex, prazer, uma satisfação estar aqui ao lado desse ilustre amigo, a pessoa que eu tenho aprendido, e para mim é uma alegria estar aqui compartilhando parte daquilo que a gente tem aprendido, daquilo que a gente tem aplicado em nossas vidas. Eu sou Rodrigo Rodrigues, sou daqui de Guaraciama, estou em Belo Horizonte há 45 anos, empreendendo, e multiplicando os talentos que Deus tem nos dado. Tá certo. Esse oi, gente dele, depois nós vamos explicar para vocês o que é, tá? E o Alex Marques, né, daqui de Montes Claros também, Alex? Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Que mesa é essa? Mesa muito boa. Sou de Contagem, natural de Contagem, vim para Montes Claros aos 13 anos de idade. Já praticamente sou norte-mineiro, né? Sim. A maior parte da vida aqui em Minas, hoje com meus 34 anos, a carreira profissional formada aqui no norte de Minas, então já me considero aí quase um roedor de piqui. Olha que troca! Eu fui para lá e ele veio para cá. Alguma coisa aconteceu. E hoje estamos aqui juntos. E eu doido para ir para lá, né? Para passear. Rodrigo Rodrigues, 45 anos morando lá, não é isso? Isso. Empreendendo. Falando em empreendimento, hoje em dia, qual é o seu maior empreendimento? Digo ainda, porque eu já te conheço, profissionalmente falando. Hoje, em termos de empreendimento, a gente, assim, maior é os meios de pagamento. Né? A gente atua como meio de pagamento e esse seria, né? E nós temos também a atuação no ramo de motopeças, que também não deixa de ser um empreendimento bem relevante. Certo. Para aqueles que estão nos assistindo, que conhecem, meios de pagamento, máquina de cartão de crédito, é isso aí? Isso, máquina de cartão, né? Nós, o Alex também, nós atuamos com máquina de cartão, facilitamos a vida do empreendedor. Né? Nós levamos uma consultoria personalizada para que esse empreendedor ele tenha ali facilidade de recebimento através das máquinas de cartão, com o quê? Com total tranquilidade, segurança e transparência. Tá certo. Alex, você também, como o Rodrigo já adiantou, né, também está nesse meio. E é algo interessante, é bom trabalhar com esse mercado? É um segmento bastante desafiador, né? Nós estamos caminhando aí já para o 5º ano nesse segmento aí. É algo assim surpreendente. Todo dia é uma surpresa, né? Porque é algo que todo dia tem uma inovação, todo dia é um desafio, mas eu amo o que eu faço hoje. Eu amo. Uma característica de vocês dois, que nem irmãos são, né? Um foi para lá, outro foi para cá, como diz no início, mas é essa felicidade, essa alegria. E normalmente um termômetro de quem é alegre, quem é feliz, são daquelas pessoas que fazem o que gostam, né? Meios de pagamento, o senhor está muito feliz, mas nem sempre foi assim. Não, na realidade, o segmento... Vamos voltando um pouquinho, né? Sim. Eu sou bem realizado nas áreas de atuação, foi porque é um sonho de infância. Quando, aqui em Guaraciama ainda, e eu tinha um sonho de ser um empreendedor. Eu não tinha o desejo de ser um agricultor. Meu pai é um homem de caráter, um homem íntegro, um homem bem sucedido aqui, mas eu não tinha o desejo de seguir os passos dele como agricultor. Sim. Então meu sonho era empreender em algo, né? Eu lembro, Ademir, algo bem notório para criança, né? Criança inocente, né? Meu pai recebia muitas pessoas lá na nossa casa. Certo. Eram comerciantes, eram empresários, era autoridades civis, militar, era muita gente, mas a autoridade que mais me chamava a atenção era a autoridade clérica da cidade, que era o padre que ia lá, e quando ia lá era uma festa, né? Imagino. Mas um dia eu fiz uma sábia decisão, eu estava em meio deles assim, eu peguei na mão do meu pai, na mão do padre, e eu falei, quando eu crescer eu quero ser padre. Mas só que eu tinha um outro sonho, Alex, que além de ser padre, era casar. E casar
causava um certo rebuliço toda vez que eu falava isso, que as pessoas riam. Eu não sabia por que eles estavam rindo. Até que um dia um primo falou assim, olha, padre não pode casar. O quê? Não. Não. Mas eu não abandonei o sonho de ser empreendedor. E quando nós fomos para Belo Horizonte, lá, tão logo eu comecei a trabalhar, empreender e não parou mais. Então, quer dizer, em tudo aquilo que eu empreendi, para mim era um sonho, a realização de um grande sonho. Era empreender, levar soluções, e isso tem sido a minha vida em 45 anos, se posso te dizer, lá em Belo Horizonte, praticamente, é isso. E aí é uma construção de um sonho. Então, eu posso te dizer que, mesmo antes do meio de pagamento, eu já era muito bem posicionado, muito feliz mesmo com aquilo que eu fazia, porque eu fazia sempre com muito amor mesmo, com muito carinho, tudo aquilo que eu empreendi ao longo desse tempo todo. Tá certo. Sempre quando a pessoa tem um propósito, né, ela sabe em qual estado atual que ela está e onde é que ela chegar, parece que as coisas ficam mais claras, mais objetivas, né? É um processo. Como diz um amigo nosso que vai estar assistindo, não é um processo, é um processo. Leva-se tempo. Viu, Marcelo? Alex, na sua vida também foi assim? Teve um momento da sua vida que você ali falou assim, olha, eu quero isso para mim, eu vou atrás disso aí. Teve sim, eu comecei desde os 16 anos, né, ali trabalhando com vendas ali, até venda porta a porta ali com CDs, DVDs na rua mesmo, e aquilo ali cada vez mais foi me motivando a procurar melhoria naquele segmento. Foi quando um certo dia, meio que acordei desnorteado, creio eu, sem curso, sem formação nenhuma, eu cismei que eu queria trabalhar no segmento financeiro. Né? E aí foi quando eu dei o start aí, fui trabalhar numa instituição financeira. Nesse primeiro momento eu levava crédito, né, para as pessoas físicas e posteriormente vim a acessar esse segmento, que é o segmento dos meios de pagamento digital. Aí antes eu levava endividamento, hoje eu ajudo, né? Eu ajudo os nossos empreendedores a sair da dívida, né? Que muitos a gente vê aí que não foi instruído, né, Rodrigo? A gente pega muito sobre isso aí na rua, então foi uma mudança de chave realmente. Até porque quando eu estava nos empréstimos, quando eu fazia lá dentro, lá pessoa física, aquilo me doía. Eu ver ali o endividamento das pessoas, como é que era, o juro muito alto, né? E aí Deus foi mudando assim, moldando de forma assim, que eu falei assim, isso aqui eu não quero mais para mim. Eu pensei que seria algo mais fácil. Foi quando apareceu o segmento adquirente, que aí eu vi que realmente era algo que eu procurava, né, que eu ansiava ali, que era ajudar, auxiliar as pessoas ali que precisavam daquele auxílio nosso ali. Tá certo. Rodrigo, mas você está muito modesto, nós sabemos que você tem uma outra empresa, essa empresa já tem um bom tempo, né? Creio eu que tem mais de 25 anos aí? São 25 anos. Mesma idade de uma empresa que nós admiramos muito, que é a Homesoft, né? Mais de 25 anos. Olha aí! Que é que proprietária, né, desse grande estúdio aqui do nosso podcast. Mais de 25 anos no mercado. Que legal. Mas só que tem o Rodrigo com a sua empresa, o Rodrigo com meios de pagamento. A sua empresa hoje atual, aquela de origem que você tem ali, colaboradores, eles estão lá próximo a Belo Horizonte, na cidade de Bilheté, trabalhando normal. Você não está preocupado com eles, não? É autogerenciável? É autogerenciável, nós temos uma equipe lá poderosa em excelência, e do qual eu quero até mandar meu abraço aqui, né, meu carinho, minha gratidão a essa equipe que realmente nos dá essa liberdade, sabe? Levou tempo para que nós tivéssemos ali uma equipe coesa, Sim. uma equipe confiável e que fizesse melhor do que eu. Eu sempre sonhei em promover que as pessoas, existe uma velha premissa do Senhor Jesus mesmo, que fala assim, se credes em mim, como diz as Escrituras, obras maiores do que essas vocês farão. Eu acredito nisso. Eu acredito que nós podemos hoje promover pessoas que elas vão além das nossas possibilidades, né? E isso é muito importante. Por isso que nos dá essa tranquilidade, Ademir. Eu fico com muita tranquilidade lá, em virtude, né, de uma grande... Ninguém faz nada grande sozinho, Ademir. Sim. Eu tenho uma amiga, Alex, que eu não vou falar quem é, né, que ele falou assim, que eu fico um tempo longe da empresa dele. Quando ele volta, eu nem quero falar muita coisa não, senão ele acaba atrapalhando.
Mas vamos lá, Alex. Talvez você não tenha também uma empresa física, né, como o Rodrigo tem, mas eu sei que abaixo de você existe liderados. Né? E a gente começa até brincando, às vezes, fala assim, são os meus discípulos. Sim. Há de você esse sonho mesmo do discípulo superar o mestre, ou se igualar com o mestre? Você tem muito a ensinar. Como que é essa, como é que você consegue enxergar isso? Eu acho que o Rodrigo descreveu bem, né, Ademir? As pessoas, creio eu que a gente só vai fazer sentido quando as pessoas superarem a gente, né? Nós só vamos pavimentar o caminho, mas quem vai passar são eles. E é igual o Rodrigo descreveu, o nosso mestre Jesus teve aqui para que nos ensinasse isso, né? Muitas das vezes a gente quer a gente fazer, só que a gente tem que ensinar para que os próximos que estão por vir, que eles façam, né, com as próprias mãos. A gente vai ajudar, a gente vai levar, e você pode ter certeza, eu só fico tranquilo quando eu vejo que está se desenvolvendo muito além do que eu posso fazer, do que eu consigo fazer. Porque eu sou pouco perto deles. É eles que comandam o negócio, é eles que levam a locomotiva, é eles que movimentam o negócio. A gente está aqui só para dar um apoio realmente, ensinar ali em alguns erros que a gente já teve, né? Para que eles não cometam também. E por falar em erros, Rodrigo, quem olha a vida assim fala, quem vai falar que foi sorte? Rodrigo deu sorte. Mas existe o primeiro dia, que eu sei que você quer ir lá sentir na pele, está no campo visitando o cliente, porta a porta, conversando. Aí teve o primeiro dia, eu acho que recebeu um não, depois o segundo não, terceiro não, e depois o sim, né? Ou seja, o não você já tinha. Como que você foi superando isso aí? Quais foram as técnicas que você foi usando, que hoje eu tenho certeza você já ensina para os seus colaboradores? Como sobrepor o não? Ademir, acho interessante a sua pergunta, e mesmo porque lá atrás nós não tínhamos esse ecossistema, esse ambiente que nós temos hoje. Às vezes ter uma equipe pensando em treinar, e lá atrás, o Alex, foi algo muito engraçado, porque eu falei assim, olha, eu não vou dar certo. Eu não estou conseguindo, eu não conseguia gerenciar ali os cálculos, não conseguia enxergar, então, quer dizer, eu não conseguia nem levar o benefício para o cliente. Então, aquilo ali, Ademir, foi o maior desafio. Eu estava próximo a desistir, mas foi aquela questão mesmo de ter pessoas ao lado, falando assim, não, você consegue, olha, eu te conheço, você veio até aqui, não foi por acaso. E eu fui acreditando naquilo que as pessoas estavam ao lado, motivando, e eu fui aprender. É como uma criança mesmo. Você vai dando os primeiros passos ali, vai ganhando confiança. E hoje o que o Alex faz, o que a gente faz, é exatamente, não é autoconfiança de uma maneira maléfica de dizer, de autossuficiência, mas é de um autoconhecimento mesmo. O que nós vimos, e muitas vezes, em um profissional que vai para frente, é essa falta de segurança, dele ter ali à frente mesmo, falar assim, olha, eu tenho a melhor solução. Olha, eu conheço hoje, né, trocando, aqui a gente pode falar, eu conheço hoje os meios de pagamento, e nós podemos falar, nós somos a melhor. Por que nós somos a melhor? Porque nós conhecemos todo o invólucro, nós conhecemos tudo que está à volta, e sabemos das pegadinhas, sabemos como que é tudo. Então, quando nós enxergamos ali, entramos dentro do ambiente, nós conseguimos discernir ali o que está acontecendo. E nós sabemos o que vai acontecer. Quando nós antecipamos isso, o cliente leva o lucro. Então, ter esse conhecimento, levar isso para o cliente, isso evita muito prejuízo. Quando você faz isso, mas quando é que você pode fazer isso? Leva um tempo, é o processo lá do Marcelo, que exatamente isso, que a gente entende que faz todo sentido. E é por isso que é bom com os nossos colaboradores, com aqueles que estão chegando, nós temos paciência, segurar na mão, conduzir, falar assim, calma, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Alex, eu acho que você já teve 3 sentimentos. O primeiro de dúvida, o segundo de conhecimento, e hoje você tem o terceiro, convicção. Quando nós não sabemos o que precisamos saber, às vezes a gente nem sabe do que precisa saber. Aí depois nós começamos a ter conhecimento. É o estudo, a busca incansável, eu trabalho com treinamento, eu sei disso. Aí depois vem a convicção.
E quando nós estamos na convicção, a gente quer falar com todo mundo e fala de maneira fácil, tranquila e agradável. E aqueles que nos ouvem até parecem falar assim, não tem condição de ser tão fácil assim, não. Mas hoje, você está muito bem, né? Graças a Deus. Mas me conta aí, quando foi o período seu de dúvida, quando você parou um momento assim e falou, será que esse negócio é para mim mesmo? Graças a Deus, graças a Deus. Eu peguei um período meio que conturbado. Quando eu entrei no segmento, logo depois veio a pandemia, né? Foi logo quando eu cheguei no segmento. Então foi meio que conturbado, só que eu queria fazer algo diferente ali naquela empresa, ali naquele período, mesmo sem instrução, igual o Rodrigo falou. Eu também, quando eu entrei, não teve a instrução, não teve a pavimentação, não. Nem pré-primário? Nem não, a gente chegou e teve que ir para a rua e aprender ali na raça. Para você ter ideia, na época que eu comecei, eu subi escada, pegava emprestado com os clientes para passar fiação de cabo ETH, que chamava, né? Para conectar as máquinas. Então a gente teve que aprender até isso, fazer os cabinhos, Sim. né? Então aí, só que Deus foi me formando, Deus foi forjando, né? Foi me dando direcionamento, foi mostrando direções, né? A gente procurar realmente ali o processo, né? A gente estudar, para que a gente chegasse hoje com essa tranquilidade, hoje, igual o Rodrigo falou, de poder acessar um cliente, acessar um empreendedor e saber que você pode levar para ele uma solução, ou poder também confirmar que ele já está com uma solução viável para o negócio dele, né? Porque muitas das vezes eu até falo com os meninos, não é nem sempre só a gente levar, talvez o cliente já tenha a solução perfeita para o negócio dele. É você mostrar para ele que aquilo ali nem compensa ele mexer, que aquilo lá realmente é algo que é suficiente para o que ele está precisando no momento e que a gente talvez no futuro possa vir atendê-lo, entendeu? Mas é o processo, como vocês dizem, ele é dolorido, é igual o Rodrigo falou, hoje, talvez, entre aspas, muitas aspas, a gente tem como, graças aos treinamentos, né, principalmente, a gente consegue pavimentar um pouco dessas dores que a gente sentiu lá atrás, esses sofrimentos, até para que evite os bloqueios, né, porque creio eu que nesse segmento, a gente estava até falando mais cedo, o que mais acontece são os bloqueios, é mais mental, mais sobre nós mesmos do que sobre o produto, sobre o cliente, está mais na nossa consciência mesmo do que bloqueia ali de não, será se eu vou dar conta? Será se eu realmente sei? Será se eu domino? Será se o cliente vai me fazer uma pergunta que eu não vou saber responder? Então eu creio que está mais as nossas limitações do que realmente o produto ou o cliente. Falou-se aí mais ou menos o que eu consegui contar, a palavra cliente 10 vezes. Eu não perdi tempo. Aí para não falar dele agora, eu vou falar sobre o cliente. Rodrigo, do que está começando talvez hoje, que daqui uma semana você vai visitá-lo, novo cliente. Depois tem um cliente que já tem um tempo. Depois tem aquele cliente que você visita pós-venda. Depois tem aquele cliente que faz tempo que você não visita e ele não te ligou e você vai procurá-lo. Cada um tem uma história, cada um tem uma forma de agir e trabalhar. E eu, pelo que eu vejo, é a forma que vocês resolveram trabalhar, eu acho muito interessante, não ser somente um vendedor, né, de máquina de cartão, e ser um consultor. Mas fala um pouquinho para mim, nesse tempo todo que você já está, como que é o cliente? Como que é o cliente? O cliente é aquela pessoa que você, ao longo ali da sua jornada, você aprendeu a conhecer, saber as suas necessidades, moldar as nossas soluções de acordo com as necessidades, personalizando ali o atendimento. E dessa maneira, esse cliente, ele entrega para você uma confiança tal. Eu estava fazendo algo assim, eu fui atender um cliente, para a gente enxergar isso. Olha o nível que é. Esse cliente, ele é um agropecuarista, né? Mas ele tem uma dificuldade com tecnologia. Sim. Ele tem uma grande rede de lojas, né? E ele, assim, a gestão financeira dele é muito grande, assim, um volume bastante considerável. E lá ele falou assim, não, Rodrigo, toma aqui, cria a senha aqui para mim. Então eu criei a senha, fiz a selfie no meu celular, transferi pro dele. Então você vê, olha o nível de confiança que você tem quando eu entreguei. E aí ele falou assim, não, você vai, escolhe uma camisa aqui dentro da minha loja. Eu falei, não, moço, precisa não, porque é isso, não.
Se você não recebeu a camisa aqui, eu vou ficar. E ele tinha uma camisa que eu já tinha admirado, sabe? Já tinha visto aqui. Eu fui nela. E aí, quando eu vi essa camisa, para mim, uma grande satisfação de quê? Do reconhecimento, né? Então, são vários clientes, são várias histórias que nós vamos colecionando, que é muito interessante. Para quê? Para que você molde ali o perfil de cliente e qual o cliente que você quer também atender. Eu também, eu seleciono o cliente. Tem um amigo meu lá na Bahia que fala assim, olha, você foi lá para fazer uma entrega dessa maneira, com essa integridade, com essa entrega, e o cliente ele não recebeu, dedica amor ao próximo. Ao próximo cliente. Assim, dedica amor ao próximo cliente. Falei assim, gostei. Pronto, é isso mesmo. Certíssimo. É isso aí. Então, literalmente, você vestiu a camisa do cliente. Verdade. Tá certo. Alex, mas e aquele cliente que você tentou uma vez, 2, 3, mas tem algum feeling do vendedor, do consultor, fala assim, eu acho que eu vou voltar lá. E nesse eu acho que eu vou voltar, você fala assim, eu não vou voltar não. Aí você passa e parece que naquele dia era o dia. Já teve cliente assim? Já, com certeza. Eu até costumo dizer para os meninos que o não, ele é temporário, né? O não, ele sempre foi temporário, principalmente nesse segmento onde a concorrência é muito grande. Então, se o cara não voltar, mesmo depois de 1, 2, 3 não, você pode ter certeza que ele não vai ter sucesso, porque tem clientes que realmente ali é desafiador, né, Rodrigo? Até para você conversar com eles. Então eu falo, passa lá, nem que for só para tomar um café, perguntar ele como é que tá, para ele te ver, para ele saber que você existe, que você tá ali, que você não quer ser só atender ele, mas que você realmente é um consultor, é alguém que vai estar presente ali nos momentos que ele precisar, porque se você não persistir, a venda ela não vai acontecer, você não vai ter esse cliente na sua carteira, porque tem clientes que realmente já sofreram muito, né, e ainda sofrem muito. Então, até você ganhar essa confiança, essa credibilidade, ela realmente tem que ser construída com tempo, com carinho, com calma, com paciência, né? Igual eu falo, até você vai criando ali realmente um vínculo, além de somente empresa e consultor. É um vínculo, igual o Rodrigo falou, vai criando uma amizade, e aí as coisas vão acontecendo quando você menos imagina, você já acessou, você já está lá. E não só lá, né? Porque geralmente esses, quando você acessa, eles mesmos já te dão acesso de vários outros empresários. Então, vale a pena, né? A persistência, vale a pena ter a calma, a tranquilidade ali, para você estar junto ali o tempo todo ali, aguentando os não. Né? Tá certo. Talvez seja até um dia que ele não acordou bem, ele já acordou para falar não com todo mundo, no dia tá lá rindo, só esperando você vir para dar o sim. E por falar em sim, porque estávamos falando sobre não, né? Agora vamos falar sobre sim. E mudando de assunto. Teve um dia que aquela moça simpática olhou nos seus olhos, você olhou para ela e falou assim, essa aqui eu vou dar o sim por toda a minha vida. Ela também está assistindo. Verdade. Conta um pouquinho como é que você conheceu a sua amada e que isso faz importância. Obrigado, Ademir. Obrigado por lembrar, né, da Luana, gente. Meu Deus, realmente olha só, é algo interessante que eu lá em Belo Horizonte, eu tinha um sonho de casar e casar com quem? Quando eu olhei lá ao redor, eu falei assim, olha, eu idealizei, Alex, alguém da nossa região. Por quê? Alguém que valorizasse a poeira do nosso norte de Minas. Claro. Alguém que valorizasse o piqui, a carne de sol, o requeijão, o queijo, sabe? Porque isso aí, você sabia que eu acredito que tem casamento que foram desfeitos por causa do cheiro do piqui, gente? Começa um entrave desse. E aí, eu lembro que eu pensava, olha, eu sonhava em ter... E Deus não foi e levou a Luana lá para Belo Horizonte. Eu conheci ela lá. Quando eu bati os olhos, eu falei assim, essa! E realmente, a esposa... Existe um princípio que fala, Alex, aquele que encontrou uma esposa, encontrou o favor de Deus. Eu encontrei o favor de Deus na Luana. A Luana, né, nós somos casados aí há 30 anos. Nós temos a Ana Luísa, que é um beijo para as minhas princesas. E é isso que nos dá alegria, nos dá o desejo de voltar para casa, né, com conquistas, né, aquela pessoa que foi lá, venceu e volta para casa, para quê? Para receber o mérito, né, ali, né, do abraço,
né? E é muito bom. É isso que até emociona, falar de aí. família, né? Falar da casa ali, do aconchego do lar. Isso é muito importante, ter essa pessoa ali que tem um alicerce, que nos dá o suporte, que nos abençoa para ir, para regressar. Isso é bom. Abraço a Santa Luana. Opa! Mas vamos lá. Eu sei que você é mais de estrada, né? Você está no caminho aqui, que você está em outro lugar ali, você está em outro lugar do país. Mas vamos lá, Alex. Essa questão de ter um conforto, ter uma casa para voltar, filho, aquele aconchego do lar. Aproveita e fala aí da sua amada também, que eu tive o privilégio de conhecer. Como que é isso? Fernanda. E é claro que eu costumo dizer que o que nos motiva aí é o retorno, né? Sim. Porque quando você lembra, quando você chega em casa, não tem nada que pague o conforto da sua casa, a companhia da nobre esposa lá te aguardando, os filhos, é algo assim difícil de descrever, né? Sim. Eu falo que a profissão ela é muito boa, o que nós fazemos é muito bom, porém a gente tem que saber, né, conduzir isso aí, porque não é fácil a gente se manter tanto tempo fora de casa, porque pelo menos para mim, e aí eu até compartilho isso aqui com o Rodrigo, com alguns colegas que nós temos aí, nós temos esse apego muito grande pela a família, e nós sabemos que o que nós fazemos realmente ali na rua é justamente já pensando neles, né, no conforto para eles, né. Então quando você retorna, quando você chega e vê como que está todos, a alegria, a tranquilidade, com certeza você tem a certeza de que valeu a pena você ter ido lutado, você ter passado por situações adversas que não são poucas, Sim. né, no mundo aí, nas estradas. O que realmente nos motiva é saber que a família está lá nos aguardando o retorno, esperando ali para que a gente possa celebrar juntos, né, mais um retorno dentre tantos que acontecem. De volta para minha terra, né? Dava até um programa. Rodrigo, mas vamos lá. Momento presente, viajando, família, mas tem um momento da vida nossa, de todo mundo, e há situações que é só a gente e Deus e mais ninguém. Normalmente as pessoas são assim mais maduras, como nós, né, Alex? Nós temos uma fase marcante na nossa vida, esse encontro assim especial com Deus. Já aconteceu isso com você e como que foi? Ei, Demir, foi boa lembrança mesmo, viu, Demir? Há 25 anos atrás, a minha foto de 25 anos atrás, Alex, não era uma foto muito boa não, viu, senhor? Eu não tenho, assim, eu só guardo ela mesmo só para falar assim, ó, eu saí daqui, né? Olha de onde eu saí. Mas o que acontece? E às vezes o homem, né, a humanidade, ela precisa se encontrar. E é nesse momento, é um momento que é marcante na vida da pessoa. Ontem mesmo, aliás, foi ontem mesmo, eu conectando com uma pessoa, e eu falando para ele da minha alegria, né, de vida, e eu perguntei para ele, quantos anos você tem? Ele falou que tinha 30. Ah, não, até 30 eu vou compartilhar então o segredo então do sucesso, o segredo da vida, né, cheia de alegria. Porque eu, né, foi com 30 anos, eu considero que eu demorei. Mas quando eu vejo alguém, né, antes dos 30, né, eu até brinco, falo, não, quebra a cara aí mais um bocado até chegar nos 30, né, que aí quando eu chegar nos 30 você descobrir esse segredo. Mas foi exatamente isso, quando a grande virada foi quando eu entendi que Jesus, ele não era só um ser pregado numa cruz, que Jesus poderia ser o meu Senhor e o meu Salvador. Naquele dia em que eu entendi isso, Ademir, fez toda a diferença na minha vida. Entrou uma paz, entrou uma direção, entrou conhecimento, entrou uma mudança completa de caráter, enfim. Por isso que eu falo que a foto de 25 anos atrás, ela em nada se compara ao que Deus tem me transformado dia após dia durante esses 25 anos. E é isso que tem feito a diferença também na minha vida, como fruto de um propósito a ser compartilhado com essa geração. E nós somos esses, Ademir. Eu considero também, Alex, aquilo que nós carregamos, a essência que nós carregamos, é essa que nós devemos compartilhar. Esses princípios é que realmente norteiam a humanidade, uma humanidade que está caminhando aí, adquirindo muito, porém perdendo tudo. Legal. Adquirindo muito e perdendo tudo.
Alex, eu sei que teve uma época de sua vida que você tinha tudo, e você abriu mão do tudo para ter o tudo. Se é que você entendeu, se é que entendeu. Como é que foi isso na sua vida também? Eu acho interessante essa similaridade aí que vocês têm. O tudo, na verdade, aconteceu um pouco antes do Rodrigo, foi ali por volta dos 24 anos. Eu achava que eu tinha tudo, né? Eu lutava por tudo, até que o Senhor me mostrou que eu não tinha nada, né? Que nada eu tinha e nada eu ia ter, na verdade, se não fosse a misericórdia dele ali para conosco. Foi um período complicado, sempre tive muitas altas na profissão, e aí eu realmente cheguei ali no fundo do poço, fiquei um período, o pessoal hoje sabe o que é, mas naquela época era impactante, que foi o lockdown, né? Fiquei um ano dentro de casa, que foi quando Deus me reconstruiu realmente, me fez um novo homem, uma nova pessoa, e aí sim eu vi o start realmente de tudo, começar do zero ali, realmente, literalmente do zero, todos o que aprendi, né? O que eu entendi que o que eu fazia nada era aprendizado, era coisa de menino mesmo, de bebê, sem entendimento do que poderia estar por vir. E hoje, graças a Deus, graças ao Senhor nosso Deus, foi restaurado, né? E graças a Ele foi direcionado, foi me dando norte, foi me dando direção. E aí hoje eu posso dizer que se não fosse por aquele momento, eu não teria uma vida profissional como eu tenho hoje, uma vida familiar como eu tenho hoje, a alegria, como vocês mesmos dizem, né? Que a gente tem, foi tudo através daquele tempo que eu passei ali. Foi um tempo realmente de tratamento, um tempo que não dá para explicar. Eu acho que todo mundo tem que vivenciar, né? Não precisa ser o mesmo tempo, mas que seja por 15 minutos, por 20 minutos, mas que seja realmente um tempo com Deus, um tempo de Deus falar, né? Com a pessoa, que é algo realmente assim surreal, não tem explicação. Tudo tem seu tempo, né? Me falaram um dia que eu ia entrevistar 2 milionários e o dia chegou, né? Graças a Deus por isso, Ademir. Amém. Que privilégio. Tá certo. Meu rico, tem alguns que estão começando agora como consultores. E não é fácil, né? Não. É desafiador. Como É desafiador. O mercado brasileiro mundial está em crise, não. Está passando por algumas dificuldades, vamos ser mais positivos. Então é necessário que tenha mais sabedoria, é necessário que tenha mais paciência, é necessário que aprenda a escutar e seguir um caminho certo. Para aquele que está começando hoje, no meio de adquirência, qual conselho você daria, Rodrigo? Olha, é na crise que a gente se cresce, exatamente isso mesmo. A crise ela é um campo de oportunidade. Pode ter certeza. E no nosso segmento, eu falo com muita propriedade, porque o nosso segmento, eu não vejo, você não tem num cenário, no nosso segmento, deixar de comprar, deixar de vender por meio físico, né, que eu entendo hoje, que é o meio mais seguro. Hoje o cliente, por mais que tenha as plataformas digitais, eu entendo isso mesmo, mas aquela venda ali, olho no olho, aquela consultoria, sempre vai ter. E esse é o nosso diferencial. O nosso cliente, ele não quer só um atendimento digital, ele quer um atendimento humanizado, presencial. E é isso que nos dá a oportunidade. Quando nós temos, então, pessoas com esse know-how, com esse conhecimento, que leva de forma íntegra, isso que nós carregamos é o que o mercado hoje mais anseia. Nós não damos conta. Pode ter certeza, Demi. Eu falo para esse consultório, nós não damos conta de fazer todo o atendimento. Por isso, é só manter o foco, é só caminhar mais uma milha e certamente você também será o próximo milionário. Tá certo. Alex, e você também lida com várias pessoas, né? Algumas você já até me apresentou, já fizeram um curso conosco. Qual a principal característica que um consultor de máquina de cartão de crédito,
você acha que é necessário que ele tenha? Talvez você, já com sua experiência, você olha para ele pode não ter habilidade A nem B, talvez nem ele mesmo fale assim, esse negócio não é para mim não. Mas você com seu filho fala assim, esse cara aí vai ser mais um milionário. Na verdade, se a gente for, dá para enumerar aqui quantas pessoas que pensou, né? O Rodrigo começou falando aqui, eu acho que isso não é para mim, né? Quando eu comecei também, creio eu que uma das principais características é a resiliência, a paciência, né? Para que consiga a direção ali, né? Além dos treinamentos, procurar, a pessoa tem que 100%, se ela não tiver o tempo todo atualizada, se ela não tiver o tempo todo estudando, se informando, até os jornais de notícia, eu falo comigo, tem questões que a gente descobre no jornal, tá passando no jornal, você tá almoçando, você ouviu uma notícia que você nem imaginou que estava acontecendo, aí você vai pesquisar. Então, creio eu, é um segmento que, para muitos, quando a gente fala, a gente explica, parece ser algo muito grande, mas realmente, se você for analisar, é algo do cotidiano, é algo que nós já vivenciamos, né? Nós já vivemos, é só realmente juntar as informações, né? E aí, claro que isso aí vai demandar um processo, demandar treinamentos, ensinamentos, né? E é paciência, é a paciência, a calma, realmente, para passar pelo o processo, e não tenho dúvidas, a gente, assim como muita gente achou que não era para ele, a gente vê pessoas que você nunca achou que daria certo, e é que mais dá certo. Eu tô vendo dois. Os improváveis. Os improváveis, então não tem como, realmente querer, né, é resiliência, você procurar realmente, e com certeza também tá junto, tá comunicar, né. Porque, por exemplo, se não fosse a comunicar, nem eu estaria aqui nesse momento. Obrigado. Obrigado. Eu conseguia, por exemplo, conversar com o cliente, mas eu não conseguia me abrir, igual hoje o senhor fez esse convite. Então, tem que estar em treinamento, tem que estar estudando, tem que estar procurando melhoria realmente num todo, né? Você me inspirou, sabe por quê? Eu fui lá só numa aula, eu quero então completar o curso lá. Pode ir, nós dividimos, não tem a máquina lá. O negócio foi tão bom que eu levei, foi a família. Já foi a família toda, já foi a esposa, já foi o Marcelo, já a família toda. Já vou preparar o Davi para ser o próximo aluno já. Colaboradores. Agora, olha só, quando a gente fala sobre resiliência e como vencer desafios, vou te fazer uma pergunta, você vai responder para mim só sim e não. Pode ser? Tá bom. Uma só. Se você não conhecesse nada de meio de pagamento, mas desejava no seu coração trabalhar tipo em banco, você não conhece nada. Mesmo assim, você enviaria um currículo para o banco? Não. Você enviaria? Não só enviaria, como enviei, né? Me conta essa história aí. Como é que quer trabalhar no banco, não fez curso nenhum, ainda manda o currículo? É engraçado, né? É o que eu falo, Deus transforma, né? Eu acordei um dia e falei assim, não, eu tenho que mudar, eu tenho que trabalhar no banco, aquele negócio é chique, o pessoal na beca, né, no ar-condicionado, aquilo é muito bacana. Aqui, né? Eu falei assim, eu quero isso. E aí, fora as questões financeiras, e aí eu peguei um dia lá e falei assim, eu vou colocar currículo em tudo que eu ver que é instituição financeira, e assim fiz. Saí colocando. Certo dia, tô pintando a casa de mãe, um telefone lá do sul do país, eu falei, isso é gol, quer ver? Mas vou atender, né? Não tem nada, não tinha nada a perder mesmo, atendi. Quando pensa que não, era eles me convidando para uma entrevista. E aí que eu achei que era golpe mesmo, porque eu não tinha ensino, não tinha nada que esse povo quer mesmo falar comigo, mas fiquei caladinho e fui. Cheguei lá na instituição, o supervisor que tinha selecionado o currículo, ele foi e me falou algo que eu já sabia. Ele olhou para o meu currículo e falou, mas você não tem nada que te conhecer. Você não tem nada que faça eu contratar você aqui, mas a sua ousadia me fez te ligar e te dar essa oportunidade. E foi aí, né? Era o Luiz, né? Tem até um tempo que eu não vejo. E aí começou ali a minha vida nas instituições financeiras ali. Ele me deu um tempo para me formar, né? Foi babã, a gente procurar os estudos e tudo. E aí começou, mas tudo começou por não ter nada, não saber de nada realmente, somente a ousadia e a vontade de querer, né? Foi engraçado a hora que ele falou comigo, mas eu tô vendo seu currículo aqui
e você não tem nada que faça contratar. Eu falei, mas você me chamou foi para falar o que eu já sabia. Você já sabia. Mas graças a Deus foi a oportunidade da vida, vamos dizer assim, né? E se não fosse aquela oportunidade, se não fosse aquela ousadia, hoje eu não estaria tão bem posicionado profissionalmente como estou hoje. É muito bom, é muito gratificante. Para nós que conhecemos vocês dois, né, o Rodrigo, o Alex, nós brincamos assim, mas vocês são referência, né, no meio de meios de pagamentos, para quem está entrando, para quem está querendo entrar, para a turma que está aí estudando, né, e está nos assistindo agora e vai nos assistir depois, vocês são referência, mas vocês têm algo em comum, que foi que me alegrou muito o coração quando eu fiquei sabendo que o Rodrigo estava aqui em Montes Claros, você estaria aqui também, nós juntamos aqui com a Home Software, nós temos que promover esse encontro. Porque, olha só, você não tinha nem intenção, mas você foi lá e fez. Rodrigo, quando ele entendeu mais ou menos sobre meios de pagamento, chegou uma máquina, eu lembro que ele mandou um vídeo para mim, olha só que interessante, ele fazendo uma comparação. Depois ele achou tão bom, eu falei assim, eu vou entrar nesse negócio. Você fez faculdade de quê? Como é que foi isso também? Foi desafiador exatamente por causa disso também. Como o Alex, né, eu não tive essa ousadia, né? Foi esse network que me fez facilitar e promover. Lembra lá que você tinha pessoas lá falando, eu conheço o potencial, eu sei que você consegue. Aquilo ali que foi realmente o fator decisor. E mesmo porque tudo isso começou e tinha dentro de mim, isso mesmo. Já tinha um chamado, e mesmo esse chamado eu duvidando, veio uma palavra um dia, em meio a isso, naquele que estava surgindo, Alex, em que veio a palavra e falou assim, a gente não anda por vista, nós andamos por fé. E foi por fé. Foi por fé mesmo que eu lancei. Falei assim, olha, se até o Senhor acredita em mim, não, quem que sou eu para duvidar? E aí a gente começou ali, os passos lentos, mas muito seguros, para chegar onde a gente está, né? E que ainda é só o piso de onde nós queremos chegar, né? É isso mesmo. Agora, uma das características que nós observamos bastante no empreendedor, às vezes é só ele que acredita nele mesmo. A família não acredita, a pessoa, né, os amigos não acreditam, e ele vai, é claro. Tem alguns que não dão certo, mas tem uns que dão certo, e é dessas histórias que nós queremos saber, de quem que deu certo, né? Mas às vezes só ele acredita nele mesmo. E o que eu acho interessante, que parece que é algo mesmo, não tem como a gente dizer, não é sobre religião, é sobrenatural mesmo. É sobrenatural. Divina. Porque depois que a coisa está dando certo, que está tudo bem, que ele contrata mais um, mais outro, o amigo que não procurava chega, eu sempre acreditei em você, eu sabia que dava certo, mas a quantidade de vidas que eles vão transformar. O que nós falamos com alguns consultores que eu também ajudo vocês nisso aí, também sou ajudado, é que cada consultor ele tem em média aí de 300, 400, 500 clientes e que ele visita periodicamente e com essa energia, com esse conhecimento que ele tem, ele transforma a vida de pessoas. Nós temos consultores, por exemplo, se o cliente me ligou para me chegar lá e trocar um chip, mas na verdade eu queria conversar, bater um papo, né? Você já teve alguma visita que você foi lá achando que era uma coisa, depois foi outra e foi transformação? Teve uma que foi até engraçado. Eu estava treinando um consultor, né, na cidade, e aí a gente fez a visita lá na loja de roupa, era coisa infantil no dia ali, e a gente começou a conversar com a gestora ali, a empreendedora. Foi quando a gente descobriu que aquela visita nada mais era do que mais um bate-papo, mais um espiritual do que profissional. Ela estava ali realmente ali num dia ruim. Quando a gente começou a conversar com ela, ela falou assim, eu não quero máquina de cartão, eu não sei nem para quem eu vender. Aí foi aonde a gente entendeu, nós entendemos que ali já não fazia mais parte profissional, né? Sim. Foi algo muito bacana, eu lembro até hoje, inclusive, virou-se naquele período colaboradora, né? A gente começou a conversar, a gente orou ali junto com ela ali, ela chorou bastante, foi contar para nós o que estava acontecendo, o porquê daquele momento, o porquê daquilo ali, e aí
é algo que me marcou bastante, porque logo depois eu consegui trazer ela para o âmbito junto conosco, para caminhar conosco. Ela já vinha do segmento financeiro, estava se arriscando como empreendedora, como dona de loja, que ela tinha pego já endividado naquele momento, só que não sabia nada sobre o segmento, sobre comprar, sobre vender, sobre máquinas de cartão, menos já tendo trabalhado em uma instituição financeira. Foi algo assim que me marca até hoje. Eu me lembro bastante desse momento, e aí Deus conduziu de uma maneira assim sobrenatural aquele dia ali. Engraçado que na rua todinha foi a única loja que nós entramos nesse dia. Eu fiquei, depois que eu saí de lá, que eu parei para analisar. E era um segmento que a gente nem aborda, principalmente quando a gente está treinando. É um segmento, não é porque na correria a gente passa despercebido. E foi uma única loja daquela rua, de um segmento que a gente geralmente não aborda. A gente acessou ali e viu. Eu falo pelo depoimento que vidas transformadas. Foi uma das vidas que eu vi transformadas realmente, né? Deus não une pessoas, Deus une propósito, pode ter certeza. É isso mesmo. Rodrigo Rodrigues, claro que quando você começou, segundo a sua história, você já tinha expertise em empresa. Certo. Eu não sei se você é da época que as pessoas, até hoje fazem isso, mas a maioria tinha certos sonhos de ser empreendedor, ia fazer um curso no Sebrae, chegava lá, falava sobre histórico, a maioria das pessoas quebra a sua empresa, depois ela vai quebrar, aí não sei o que tem. Aí nem espaço eles davam. Só que depois, eu creio que você deve ter passado por isso, teve um período de dificuldade, e depois, quando você entrou no meio de pagamento, você já tinha essa expertise da sua empresa. Isso tem te ajudado a ser mais do que um vendedor e sim um consultor? Claro, Ademir. Por quê? Eu costumo dizer que, às vezes, a sua dor, ela é cura para alguém. E foi através de uma dor mesmo, porque era o meio de pagamento, eu não conhecia, né, na íntegra. Eu conhecia ali superficial. E graças a um prejuízo considerável que uma das adquirentes ela estava levando para o meu negócio. Era sua sócia? Pensa que ela ganhava mais que eu, rapaz? E ali eu entendi que realmente eu deveria abrir um espaço para quê? Para entender como melhorar. E aí eu entendi a tal ponto que o fato de eu aprender me deu um propósito para compartilhar aquilo que eu aprendi, né, com muitos negócios, com muitos empreendedores. E aí que veio a parte difícil, que era o quê? Reunir com a equipe, confiar para a equipe, aquela empresa que, à época, né, eu estava ali com 20 anos, né, na nossa empresa, hoje que ela tem 25, né? Então, na época tinha 20 anos, e confiar aquela empresa que nós havíamos carregado com muito esforço, com muito empenho. Como é deixar aquela empresa? Como é que era abrir mão, entre aspas, daquilo? Era algo impensável, ao meu ver. Delegar, né? Delegar. Mas foi essa mesma convicção de que não era por mim, era pelo Senhor que estava dando um chamado, estava comissionando para algo maior. E ali nós começamos a dar os primeiros passos, e hoje, realmente, olhando para trás, foi a mais sábia decisão que eu pude tomar naquele momento, por fé, né? Não foi por vista, e hoje realmente faz sentido para muitos clientes, faz sentido para a minha vida, para a minha família, para a nossa equipe. Isso aí faz total sentido. Você delegou, não delargou, né? Não delarguei, né? Nós estamos lá, junto com a equipe, trabalhando juntos. Óbvio que ali, colocar a mão na chave ali para fazer, esse aí que quando eu faço, eu sempre vou lá e atrapalho. Não pisa lá mais. Você já foi na cidade dele? Já estive lá com ele, tomando um delicioso café. Foi né? Muito bom, verdade. Tive o privilégio quando a loja dele completou 20 anos. 20 anos. Sorteou-se até uma moto. Foi. E parecia que era o prefeito da cidade. Todo lugar que vai, conhece todo mundo. Foi mais ou menos desse jeito lá no café. E ele chega na empresa do cliente, olha, se me permite, se o cliente permitir, lá, tira isso daqui, faz aqui, coloca mais, e dá certo.
Essa sua espontaneidade, ela já é natural, né, Rodrigo? Graças a Deus, né? Feliz? Graças a Deus, muito feliz, né? Isso é bom. Alex, vamos lá de novo. Depois que a gente tiver um tempinho, você volta toda a entrevista e vai ver o Alex falando assim, vai ouvir os meninos. Você é meio que paizão de todo mundo, né? Carrega, ensina, pega na mão, cuida bem e tal. Já teve assim, não precisa citar nomes, não. Sim. Algum falou assim, Alex, deixa pra lá, não quero mexer com isso mais, isso não é pra mim. Você, filho, vem cá, vamos sentar, vamos conversar. E hoje a pessoa fala assim, ainda bem que você... a gente ouve, graças a Deus, né? Primeiramente a Deus ter dado esse chamado, né? Igual o Rodrigo falou, depois do processo a gente foi entender que era muito além daquilo que nós imaginamos, né? Sim. Do que nós pedimos. Hoje eu falo isso sem medo de errar. Tem pessoas que hoje o testemunho é esse, né? Ele falou, isso aqui não é para mim, isso aqui não vai dar certo para mim, tô fora, deixa eu para lá e não sei o quê. E eu peguei naquele dia ouvindo aquilo, era para mim treinar ele. Eu só comecei a caminhar e conversar e acalmar, calma e tal, vamos conversando, não é bem assim. E aí que foi mudando o jeito da pessoa olhar, né, entender o segmento, entender o processo, porque realmente é um segmento que enche os olhos de quem não conhece, mas quando a pessoa chega, se ela não tiver alguém do lado para direcionar, ao mesmo tempo que encheu, você acaba com a felicidade dela, porque igual o Rodrigo falou, é tanta informação ao mesmo tempo, então você tem que ter esse direcionamento para estar conseguindo conciliar e direcionar cada informação, cada situação ali. E hoje, graças ao nosso bom Deus, é um dos consultores de sucesso, hoje lideram a região. Então, isso é que mostra que o trabalho está sendo bem feito. É igual você já tinha me perguntado lá no início, né? Se eu importo, se alguém ultrapasse, né, o nosso conhecimento, mas o chamado é para que ultrapasse realmente, que eu possa pavimentar, possa direcionar para que eles cresçam, né? E Alex desapareça. Tá certo. Nós vamos combinar algo aqui, vai ser um combinado gravado, tá? Na hora que eu falar assim, nós já estamos finalizando, você fala assim, um combinado gravado, igual nós fazemos nossas aulas. Rodrigo, nós já estamos finalizando. Eu gostaria de dar um momento aí para você e depois para o Alex. Primeiro, para aquela pessoa que está nos assistindo, que nós vamos enviar esse podcast para aquele que quer ser um consultor dos meios de pagamento. Como é que ele faz, o que você aconselharia o mesmo a fazer? E, se possível for, se quiser dar o seu contato aí, fique à vontade. Mas, se não, depois eles nos ligam e a gente passa. Seja muito bem-vindo à melhor e maior família que você pode encontrar em meio de pagamento, né? Pode ter certeza, manda seu contato, nos mande seu contato, que você vai ser inserido aqui, não tem nenhum tipo de inveja, não tem nenhum tipo de atropelo, ninguém aqui quer, ou seja, não é uma disputa, o que há aqui é uma sinergia de mútua ajuda, que é que eu posso dizer mesmo, porque o seu sucesso é o sucesso de todos. Então, por isso que nos difere, eu penso que o nosso trabalho ele difere de tudo aquilo que você já ouviu, já experimentou. Por isso, seja muito bem-vindo a essa família. É uma família que está mudando esse ecossistema do sistema de pagamento. Você pode ter certeza que você será muito bem recebido e você será promovido e você vai construir uma nova história para a sua vida, que vai levar bem-estar para a sua família, que os seus sonhos eles serão concretizados. Por quê? Por causa dos princípios, dos valores que nós carregamos e daquilo que você vai conseguir levar e entregar. Muito bem. Alex, ó, combinado, viu? Nós já estamos encerrando nosso programa. Faça agora as suas considerações, porque tem alguém que nem sabe, nem nós sabemos ainda, que vai ouvir você falar com propriedade, de coração, e vai querer ser um consultor de máquina de cartão de crédito. Amém. Como o Rodrigo colocou, seja ousado, tenha fé, não precisa currículo, né? Assim como eu não precisei lá atrás, né? Só realmente crer
na sua capacidade, na sua vontade, né, naquilo que você quer construir. E as demais coisas nós iremos acrescentar aqui junto. Pode ter certeza que é uma família, como o Rodrigo falou, que ninguém disputa nada com ninguém. Aqui só dá certo se todo mundo crescer junto realmente. O sucesso do Rodrigo, o sucesso do Ademir, o sucesso do Lado é o que realmente nos importa, né? Ninguém aqui está para olhar somente para si, mas é um olhar num todo, realmente é um olhar panorâmico para que todo mundo chegue junto, né? E que lá na frente todo mundo possa dar um testemunho, né, daquilo que parecia impossível, mas que realmente aconteceu. Até porque os princípios, né, os propósitos que nos move aqui é muito maior do que só o profissional. Então, a pessoa pode vir que a gente vai abraçar, não é só a pessoa, é a família, né, Rodrigo? A gente abraça num todo, realmente, e vem, chama a gente aí, vamos lá, bater um papo, sem compromisso, né? Hoje já está inspirado, né? Grandes coisas estão por vir. Você lembra disso, né? Com certeza, é a que eu mais lembro. Então tá bom, já estamos finalizando. Rodrigo Rodrigues, palavras finais aí, despedindo, agradecendo. O que você achou desse momento? Tem uma equipe maravilhosa nos acompanhando aqui também. Manda um abraço para eles aqui. Estão aqui conosco, gravando, cuidando de tudo. Realmente, eu não posso deixar de reconhecer, primeiramente, Ademir, pela sua disposição de nos servir, abrindo portas aqui na HomeSoft. Assim, é algo que são as conexões genuínas, como um grande amigo nosso já fala, que abre essas portas, que nos dão essas oportunidades de compartilhar os valores dos quais nós carregamos, princípios dos quais nós compartilhamos. E, para mim, gratidão, muito obrigado. Esteja certo que o seu trabalho não é em vão. Sim. E eu sei que multidões estão sendo alcançadas, estão sendo preparadas, estão sendo capacitadas para cumprir esse chamado do qual cada um ele teve como chamado. Então, muito obrigado, Ademir, por essa rica oportunidade de estar aqui junto dessa excelência aqui, rapaz. Olha a beca do mundo, eu fiquei até constrangido, gente, olha aqui. O mundo... Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. E aí, meu amigo? Agradecer realmente, né, a equipe aí da HomeSoft, a Comunicar, que eu costumo dizer que antigamente eu pensei que era só um curso, porém foi algo que está sendo para a vida toda, né? Agradecer aí ao mestre Ademir, parabenizar também pelo dia, né? Só o senhor sabe aí como foi muito e está sendo muito bom todo esse momento que a gente passa junto. E creia que grandes coisas estão por vir. Esse momento aqui foi compartilhado, né, há tempos atrás, e graças e a honra a ele está acontecendo aqui. É muito grato a gente poder participar de tudo isso aqui. Eu fico muito feliz mesmo e grato mais uma vez aí por estar ao lado de vocês aqui, ao lado da equipe da HomeSoft. Muito obrigado mesmo. Então, meus queridos, a Comunicast é a realização de um sonho, que começou quando eu era criança, acredita? Teve uma época, numa grande loja daqui de Montes Claros, eu fazendo uma compra lá, ainda como criança, encontrei um caderno. Nesse caderno tinha uma foto de uma mão, uma luva, tinha algumas coisas eletrônicas nela, e ela escrevia alguma coisa na capa. Eu comprei aquele caderno porque marcou muito a minha vida. Não pela imagem da mão, mas pelo que estava escrito lá. Lá estava escrito da seguinte forma: difícil é dizer o que é impossível, pois o sonho de ontem pode ser a esperança de hoje e a realidade de amanhã. E a realidade aconteceu. Muito obrigado a todos, sejam bem-vindos ao Comunicast. Até mais, tchau. Valeu.